Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui, eu e Letícia, para falarmos sobre autorresponsabilidade. E a gente vai esperar um pouquinho até que todo mundo vá chegando por aqui, né? E possa também estar aqui escrevendo sobre o que vocês pensam que é autorresponsabilidade e se vocês também estão nos escutando bem e nos vendo bem. Isso é bem importante. Boa noite a todos, bem-vinda, bem-vindo. Olha, tá chegando bastante gente linda e a gente não vai conseguir conversar muito com vocês porque a gente não enxerga muito. Porém, a gente vai falar sobre esse tema tão importante. E na realidade, a autorresponsabilidade nada mais é que... Será que é problema meu mesmo isso aí? Será que é problema meu mesmo? E o que vocês acham? Será que é? Será que não é? Será que é problema meu? Será que não é problema meu? Onde entra a autorresponsabilidade e o que se faz para saber se eu tenho ou não a responsabilidade sobre a minha vida, sobre os meus propósitos, sobre a minha jornada? E o quanto de energia que eu estou dedicando para mudar algo ou para fazer algo que muitas vezes não cabe nem a mim. Então, quantas perguntas, né, Lê? São. Vocês podem interagir no chat, só que a gente não vai conseguir responder ali, mas aqui na palavra a gente consegue, tá? Sintam-se todos abraçados e acenados ali, ó. É que a gente teve que botar uma distância para poder ter dois celulares, que nós estamos transmitindo pelo Instagram da Letícia e pelo nosso Instagram da Design Psicologia. Então tem bastante opções aqui da gente estar vendo essa live e falando sobre esse assunto tão importante e que cada vez mais, né, a gente vê que existem mais pessoas falando sobre. Verdade. Porque é muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade no outro, porque minha vida não dá certo, porque as minhas coisas não dão certo, porque meu trabalho é ruim, porque alguma coisa aconteceu com meu pai e com a minha mãe, né? Ou sempre colocar no outro e não... Ou então, por que dá certo pro outro e não pra mim? Pior ainda. Pior ainda, né, gente? Ou como criança, né? Mãe, você não me falou nada que era pra fazer isso. Você não me falou que era pra tomar banho, comer, as coisas básicas das crianças. O que a gente está ensinando sobre autorresponsabilidade para as nossas crianças. Só abrindo um parênteses, vocês todos estão escutando bem a gente? Quem puder dar um sinalzinho de ok aí. Se tá escutando, se tá tudo ok. Tanto no Instagram da Dazen quanto no da Letícia Cassânico. Por favor, alguém dá um okzinho aí de som. Tá tudo bem com o som, gente? Estão nos escutando? Ninguém responde. Sim. Alguém respondeu. Sim, obrigada, Carla, gratidão. Obrigada, Giza. Então, e é bem sobre isso que a gente quer falar um pouquinho, porque o tema é longo. Extenso e a gente pode entrar em muitas searas. Isso. Mas a gente vai aqui conversando, né? O objetivo de estarmos as duas aqui hoje é justamente promover esse bate-papo, essa conversa. E quando tu fala de criança, né, me faz lembrar hoje em dia as questões bem específicas, e que já não é de hoje em dia também, já há muito mais tempo, que a criança ela não tem responsabilidade sobre suas coisas, e ela tem, né? Sobre suas tarefas, sobre seus brinquedos. Claro que conforme a faixa etária, a gente tem uma responsabilidade. E eu acho que vem desde aí a construção da autorresponsabilidade, daquilo que eu sou responsável, né? Da minha limpeza, minha organização, digamos assim. E claro que aqui falando de faixa etária, né? Não vamos exigir de uma criança de 2 anos o que a gente vai exigir de uma criança de 10. É muito diferente. E é bem importante a gente olhar para isso com bastante amor e carinho. A gente é de outra época, né, Bárbara? E aí, assim, se a gente olhar para nossa época, como isso era trazido para nós, o impacto que isso causava em nosso dia a dia e a construção que isso gerou é uma. Hoje, o que acontece na maioria das vezes? Principalmente a mãe, né? Sem culpar ninguém. Vamos falar de férias escolar. As mães têm o hábito de estar sempre acelerada e fazer tudo pela criança e acabam não tendo tempo de deixar a criança pensar, processar nessas questões de responsabilidade. Então, como que a gente pode olhar para tudo isso
também para dar exemplo para nossas crianças, porque não adianta a gente dar a tarefa de ser responsável se o que a gente está fazendo não cabe para a gente. Né? Se eu, como mãe, por exemplo, estou fazendo algo que seria a responsabilidade da minha filha, eu tenho uma filha, então, vai fazer 10 anos, agora semana que vem, e aí eu estou fazendo o que ela deveria fazer, eu estou fazendo o que o papai deveria fazer, o que é que eu estou inspirando para minha filha. Por isso que eu falei antes da construção desde pequeno, né, gente? Então, assim, quando eu tiro também essa responsabilidade da criança, automaticamente eu tiro, literalmente, né, a obrigação dela de olhar para isso e de fazer e de dizer, não fui eu. E aí a gente treina, aqui em consultório, né, de psicologia especificamente, a gente tem aquela questão assim, mas por que meu filho está mentindo tanto? Por que meu filho está fazendo tal coisa? Por que ele está isso? Por que ele está aquilo? Porque ele está aprendendo, ele está vendo em algum lugar, né? Ou aquela, digamos assim, a mãe vai lá e diz uma coisa, e o pai vai lá e diz outra, e diz não conta, ou a mãe diz não conta, eu vou fazer, né? Então assim a criança vai pelo caminho do meio. Então qual é a responsabilidade desses adultos de colocarem essa criança no seu lugar, né? No seu lugar de criança, e ela poder ser acolhida, entendida e amada dentro das suas limitações ali ainda pequenininha, né? E de que ela pode ter sim as suas responsabilidades na sua vida e na vida da família, e esses pais estão tirando esse direito dela também, né? E o fato de não assumir a responsabilidade gera uma consequência. E sim, gera para a criança também. Claro que a gente não está falando de castigo, a gente não está falando de apanhar, a gente está falando de educar, que é diferente, né? Mas gera uma consequência sim. Se a criança aprende, como é que ela aprende? Vendo, ouvindo e sentindo. Exatamente. Não tem outra forma de aprender. Eu brinco, né? Que hoje em dia não se usa mais, mas as crianças são umas grandes parabólicas. Sim, enormes! Hoje em dia a gente não tem mais antenas parabólicas, né, gente? Mas assim, elas são umas grandes, elas estão percebendo tudo, as mínimas coisas, né? Que o adulto está fazendo, ou as crianças mesmo que estão ao redor dela estão fazendo. Ela aprende, e que cada um aprende também sobre o seu olhar. Eu aprendo de um jeito, a Letícia aprende de outro, e cada um de nós, né, mesmo tendo um mesmo pai e uma mesma mãe, temos visões diferentes deste pai, dessa mãe, desta família e dessa sociedade, né? Exatamente. E aí a gente constrói uma criança como para ela ir para a adolescência. E aí agora a gente pega pesado. Porque a adolescência tá um caos. Não sei pra ti, Bárbara, mas pra mim a adolescência é o ó. Tu sabe, né, que assim, por muito tempo, quando eu pensava em atender, eu pensava, meu Deus, não vou atender adolescente, que é a pior fase, né? Mas não é, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Depois que a gente passa com filhos, né, a gente vê assim que passou bem, passou mal, uns passam melhor, outros passam menos, né? E assim, eu tenho muitos pacientes adolescentes, e hoje eu adoro esse público, eu adoro trabalhar com esse público, por toda a sua diversidade, por todas as formas de construção, mas principalmente o que eu percebo de questões muito, aí varia, né? Da questão lá da educação primária e o que a gente revive na adolescência, de várias fases da vida, né? Então, assim, a questão de como foi organizada justamente essa base, né? Essa base estrutural, que às vezes a gente acha que é muito retrógrado, no sentido de que você dá regras, dá limites, coloca tarefas para a criança fazer, o quanto ela se sente valorizada, amada e percebida dentro da família. E o quanto essa construção, então, diferente daquela criança que pode fazer tudo, que, né, foi sempre assim uma criança mais, digamos assim, que esse pai e essa mãe deixaram por conta de eletrônicos, deixaram por conta de outras coisas, porque às vezes os próprios adultos não querem ter a responsabilidade de cuidar dessa criança e terceirizam essa responsabilidade, que aí a gente vai falar de outro assunto, né, Lê? Que são as escolas, as babás e todas aquelas questões outras, né? Exatamente. E aí me veio muito forte o quanto a sua criança existe dentro da sua casa e quanto ela pode existir. Né? Eu lembro da minha infância, quando eu falo de infância e adolescência, eu falo mais de como foi a minha. Depois eu fui, claro que superando e trabalhando isso. Mas era muito, em muitos momentos eu não podia existir, eu tinha que ficar em silêncio, quietinha.
Então, assim, ó, o quanto vocês permitem que essa criança exista dentro de casa, esse adolescente exista. Ainda mais o adolescente, que hoje em dia ele não quer existir muito, né? Ele quer ficar lá dentro, mas ele não tem responsabilidade. Exatamente. E aí vem, né, adolescentes, como tem agora um novo termo, que antes adolescência a gente tinha ideia até 21 anos, hoje já, pasmem, vai até mais de 25 anos. E é muito triste isso. Por quê? Porque aí são aquelas mães, aqueles pais que têm medo que o filho vai pra rua, que medo que isso. E aí a criança, adolescente, se acomoda, até muitas vezes numa situação de vida sustentada, né? Ou não, porque eu já vi isso em várias, não tem regra, né? E que aí aquele adolescente não tem uma responsabilidade, mesmo depois de estar já, né, ali depois de terminar o ensino médio, de repente até está estudando, está morando em casa, está trabalhando e não tem responsabilidade nenhuma, né? Nenhuma. E aí, indo da adolescência para o adulto, né? Adolescentes. E quando eu tenho que assumir as responsabilidades na marra, sou expulso de dentro de casa e resolvo fazer tudo sozinha. E aí? Por mim e pelos outros. Porque eu cresci lá na minha infância vendo isso. Então agora eu sou obrigada a fazer tudo sozinha. E aí? E aí? O quanto isso é problema meu? O quanto esse assunto que eu vou interferir? Então, ao mesmo tempo que a gente está dando a responsabilidade sobre o que lhe cabe, a gente também está olhando para os excessos de responsabilidades que não cabem. Né? Então, daquilo que tu faz hoje, que é tua responsabilidade, realmente é tua responsabilidade? Realmente cabe a você fazer? E se não cabe, a quem cabe? E se esse alguém está apto a fazer? E se não está apto, olha como a construção se perde, né? E se não está apto a fazer, e você é obrigado a fazer, como tornar isso leve? E aí tu fala de um ponto bem importante, né, Lê? Porque muitas vezes somos imbuídos de tarefas que não estamos prontos totalmente, né? Exatamente. E de responsabilidades que não estamos, e temos que nos construir também no processo, tá? Temos que digamos assim, nos fortalecer no processo da responsabilidade e de assumir os propósitos a qual a gente quer. Muitas vezes é enfiado goela abaixo. Puxa, não foi nenhuma nem duas vezes, né? É. Então, assim, a gente vai se responsabilizando. Mas isso será que nos torna mais fracos ou mais fortes? Ou será que isso nos torta mais... É isso aí. Nos entorta, né? Eu acho que nos entorta, mas a gente continua desenvolvendo, né? É bem isso, nos entorta mesmo. Porque olha que é bomba, né? É bomba que a gente acaba. E não é só nós, a gente fala de um modo geral. Então hoje a gente está num mundo onde muitos assumem muitas responsabilidades e muitos não assumem a própria responsabilidade porque estão perdendo tempo cuidando da responsabilidade do outro. É uma distração, cuidar da responsabilidade do outro. Aí eu não preciso cuidar das minhas. Porque é muito difícil olhar para minhas responsabilidades, eu vou ter que me desenvolver. E aí, o que eu faço com isso? Ai, não, deixa de lado que eu vou te ajudar a resolver o teu problema. E aí eu pergunto, e aí, o que eu tenho a ver com o problema do outro? E às vezes tem gente que só quer realmente que a gente se ocupe do problema do outro. Mas ele não quer nem resolver o próprio problema, né? Não cabe a ele. Não cabe a ele, né? Aliás, o que eu vou fazer sem o meu problema? Boa pergunta. O que eu vou fazer sem o meu problema se tu resolver? Como eu vou viver se eu não tenho mais aquele problema? Será que eu tenho capacidade de ser feliz e de poder estar bem? Tá? E aí eu vou arranjar outro problema? Porque aí eu arranjo outro problema. Tem um mentor meu que ele fala assim, ó, não tire nem o câncer e nem a dívida da pessoa antes de curar o emocional dela. Porque ela vai trazer mais daquilo. Vocês podem ver quantas pessoas... Eu sei que o câncer é uma situação bem delicada de falar na minha família. Inclusive eu já passei por isso. Então, assim, passamos, né, Lê? Passamos, e como? E aí... Tu só cura o câncer se tu curar o que causou, a emoção que foi ferida, o trauma, a dor que trouxe esse câncer. Senão tu traz ele de volta depois de 2 anos. Quantos aí na família, amigos, vocês conhecem que aconteceu isso? E, gente, isso tem um estudo da USP, tá? Isso tem um estudo
que fala a respeito do câncer, né? Que pessoas que tiveram situações traumáticas ou situações de muito estresse, que meio ano a um ano depois desenvolveram câncer. Né? Não é todo mundo que vai desenvolver câncer depois de ter uma situação de estresse, tá, gente? Isso foi feita uma pesquisa de pessoas que tiveram câncer. Então, assim, quais as emoções? E falo eu sendo psico-oncologista, né? Sim. Então, assim, a gente tem situações que a gente vive e vivencia. Tem uma precursora aí das práticas integrativas e tudo mais, que é a Louise Hay, né? E que ela curou um câncer através de um método que ela desenvolveu que chama-se Curando a Minha Vida? Tá na ponta da língua. O livro Posso Curar a Minha Vida? Não. É um rosinha, né? Não me lembro o nome Eu agora. tenho até o gente. livro. Nós temos. Isso. Temos. Eu li ele em 1900 e alguma coisa que eu não Isso, por aí. muito, assim, ontem, né? Isso, esses dias. Você pode curar a sua vida. Isso, você pode curar a sua vida. Porque olhando profundamente para as suas coisas, né? Para as suas responsabilidades, no sentido assim, de o que eu estou fazendo com a minha vida. Porque isso também é parte do que eu estou fazendo com a minha vida. Né? As dores que eu resolvo carregar, o adoecimento psicossomático que a gente estava falando, né, Lê? De o quanto tem de psicossomático naquilo que eu carrego, naquelas dores que eu carrego. Aí se vocês olharem psicossomática, mas tudo é psicossomática? De certa forma, sim. Todas as doenças, elas passam primeiro para um nível e depois para outro nível. E isso que a Bárbara fala, desculpa te cortar, do câncer, não é só pro câncer, é pra dívida. Aquela pessoa que está sempre endividada, é a mesma situação, algo foi arrancado dela, alguma situação foi tirada dela, psicossomática, e ela continua buscando mais daquilo para continuar existindo. Um padrão, né? Lugar. Para ocupar um lugar na família, para ocupar um lugar na sociedade, né? Acaba que se torna um padrão. Até na própria terra, na cidade que nasceu. Né? É interessante, né? Quando tu fala disso, eu atendi um tempo atrás um rapaz que ele me dizia assim, eu não posso sair da empresa que eu trabalho hoje, porque senão você é um falido que nem meu pai. Olha só, pesado. Né? Então, assim, o que vem aí de bagagem, de ancestralidade, como a gente tem falado, né? E olha quantas responsabilidades ele acaba assumindo que não são só dele, Quando mas que vai gerar falir uma empresa, quebrar. Quanto eu vou ser uma pessoa que não deu certo na vida. Olha só. Quer dizer assim, automaticamente ele leva ao lugar o pai, aquele que não deu certo na vida. Sim. Mas eu não sei, talvez o pai esteja bem. Talvez essa seja a visão que ele tem do pai. Ou a fala que os outros fizeram a respeito desse pai e que ele não quer repetir. E como a gente aprende também ouvindo, muitas vezes a gente não viu o pai sendo aquilo, não sentiu aquilo, mas a frase de ter dito que você não vai ser ninguém na vida, se você não fizer dessa forma, também gera um impacto. Seguir aquela receitinha de bolo, tem que fazer isso. Para ser feliz. Receita da felicidade. Gente, cada um tem a sua. E somos seres que estamos passando por processos em constante evolução. Então aquela receita que eu usei ontem, hoje já não serve mais. Vamos precisar de ajustes. E não é um ajustezinho, mas são vários. O estado de presença nos sinaliza isso o tempo todo, né? E mais responsabilidades diante do que? Da nossa própria vida. O autodesenvolvimento, né, Lê? A gente se desenvolvendo, a gente vai vendo o quanto a gente é responsável pelo nosso processo, né? E tu sabe que eu percebo, Bárbara, que muito foi construído em cima da autorresponsabilidade, o ser egoísta e não olhar para o outro. Até o fato de dizer que a pessoa precisa ter compaixão quer dizer que é passar a mão na cabeça em cima do erro do outro. Aí existe uma distorção, né? Isso. Então, o quanto que a gente vem construindo conceitos distorcidos dentro da nossa própria história, em cima do que a gente aprendeu, vendo, ouvindo e sentindo. Exatamente. Gente, tá ficando muito pesado esse assunto. Tá, olha, Bárbara do céu. Quem for ouvir agora, quem for ouvir depois, que vai ficar gravada, é uma sessão de terapia dupla aqui, ó. Puramente vibracional e
de informação, de consciência, né, tratando muitas questões, inclusive o mental, não só o emocional. Porque a gente vai ter que trabalhar eles juntos, né? O mental e o emocional, ele vai ter que trabalhar junto para poder te conscientizar que o processo é teu e que a responsabilidade é tua e que cada vez que tu torna mais consciente, mais responsável pelas tuas coisas, mais tu vai ter consciência do outro também, mais tu vai ter empatia pelo outro e pelo processo e respeitar o processo do outro. Porque no momento que eu conheço os meus processos, eu posso então ter essa compaixão e todo o resto por conta do autoconhecimento, do meu processo. Eu uso, ironizando, né, o poder de transferência de culpa. Para quem você está apontando o dedo para não resolver o que você tem que resolver? E isso é real? Muito! Muito real. Diariamente. Quantas coisas você deixa de fazer porque você está esperando algo de uma relação ou alguém de alguma forma que não está chegando. Exatamente. Vamos falar de uma coisa simples. Quanto a gente escuta de casais? Porque ele não faz isso, eu não faço aquilo. Porque o outro não fez aquilo, eu não vou fazer isso. Gente, a casa é de todo mundo, né? Então, assim, por que eu tô deixando de fazer se a casa é de todo mundo? Coisa simples, gente. Aqui a gente tá falando coisas complexas, mas isso vem desde as coisas simples, das mínimas coisas. Aquela velha história, eu não vou tirar o lixo hoje, porque tu não tirou ontem, porque o outro não tirou. Cara... Eu gosto muito dessa colocação, Bárbara, porque assim, no meu poder mental eu informo pro meu marido que a responsabilidade é dele de levar o lixo, não é nem recolher. Eu informo para ele que a responsabilidade é dele, não é nem todos os dias, é dia sim, dia não, tá? Gente, ele não leva. E se eu não disser para ele que ele precisa levar, ele não leva. Sendo que é dele essa responsabilidade. Então a gente fez um combinado, fez. Mas se eu não informar para ele que o combinado tá de pé, ele não vai fazer. Não vai fazer. E por que pro homem é diferente, né, do que pra mulher? Alguns, né? Não vamos... Alguns. Não vou ditar regra, né? Não vou generalizar porque meu marido leva, mesmo eu não fazendo... vocês estão em outro nível. Sim, ele vai, ele leva, ele faz, né? Não tenho essa questão, né? Mas assim, o quanto digamos assim, eu vejo cada vez mais essa praticamente uma birra, que é infantil, né, gente? Isso é uma coisa infantil, a birra é uma coisa da criança. Sim, né? Sim. Então, assim, vamos trabalhar a nossa criança interior para não termos mais birras no momento atual de adultos, né? Esses estados de ego lá que a análise transacional vai falar, né? Vamos trabalhar os egos lá que estão sapateando e vamos trazer para uma consciência do adulto, né? Então, assim, o quanto eu preciso realmente, né? No momento que eu me responsabilizo e que eu não quero ser o salvador também do outro, o quanto que eu posso perguntar assim, mas o que você precisa? Sim. E aí, você sabe o que você precisa? Será que o outro sabe o que precisa? Ou ele só quer, às vezes, estar apontando o dedo? Que é mais fácil, né? Não preciso olhar pra mim. E aí, já pensou, Bárbara, ele não leva o lixo, e aí eu não vou lavar a louça, que é minha responsabilidade, porque ele não levou o lixo. E é assim que tem funcionado. E aí, eu vou lá e brigo com ele. Ainda por cima. Na frente da nossa filha. Gente, é uma situação que já aconteceu, tá? Sim, eu tô falando da minha casa, mas... A gente tá falando de realidade, dados de realidade. Mas não é algo que acontece de brigar na frente, a gente não briga, tá? Mas é que a gente tem que ser extremista aqui para colocar nossos exemplos. Então, assim, pensei eu discutindo com meu marido na frente da minha filha, o que eu tô ensinando para ela? Que a mulher, primeiro, que tem que fazer tudo. O paizinho dela é o rei, porque ele pode ficar sentadinho e não fazer nada. E a gente ainda briga, porque isso é um casal saudável. A gente tá sempre junto, né? Porque a gente faz tudo junto, só que a gente, de vez em quando, dá uma brigadinha ali de leve. Porque ele não levou lixo e eu não lavei a louça. O que eu tô informando para essa criança na construção dela do aprender?
Exatamente. Que uma relação saudável é desse jeito que funciona. E vocês acham que isso não é verdade? Escrevam aí que a gente vai tentar ler. E se alguém tem alguma situação e quiser compartilhar, tá? Pode Ler, compartilhar. a gente consegue, a gente não consegue digitar. A gente tá muito longe disso, né? Mas assim, é bem complicado essas situações. E onde é que eu quero chegar? Porque eu retornei lá para criança, né, Bárbara? Onde é que eu quero chegar? É que aquilo que ela está vendo e sentindo, ela entende que é o que deve acontecer. A mente dela diz assim, ok, isso é seguro. Porque eles estão sempre juntos, eles estão sempre comigo, eu estou sempre recebendo amor, carinho deles, mas é dessa forma que é o amor e carinho que eu aceito receber. Automaticamente, lá no futuro, que tipo de modelo de relação ela vai procurar? E qual vai ser a autorresponsabilidade dessa criança? E aí o pai e a mãe vão dizer, mas por que tu tem um relacionamento assim? Por quê? Atrai um narcisista, um psicopata. E sem, olha, eu falei que hoje eu ia ser extremista. Normalmente eu sou extremista e ela não. Gente, Hoje eu sou estamos... muito indignada com isso. Esse tema, tema mexe. Eu acho que a gente tem visto, né, em consultório, né, tanto a Letícia como terapeuta, eu como psicóloga, a gente tem visto muito as pessoas jogando a responsabilidade no outro. Né? Aqui a gente está falando até por metáforas e brincando, mas a gente, assim, surgiu a proposta de fazer essa live pelo tanto que a gente tem visto, né, adultos colocando a responsabilidade no outro, tirando a sua responsabilidade das suas relações, da sua vida, do seu pagar de contas, né, de vários aspectos, de quanto as pessoas estão esquecendo de que elas são as protagonistas das suas histórias e não o coadjuvante. O quanto elas estão esquecendo isso, de que elas têm que fazer, e às vezes mascarado por um fazer, mascarado por uma responsabilidade. Né? Então essa foi a nossa ponto da indignação, que foi de a gente então marcar essa live, começar aqui a falar com vocês sobre esse tema, e com certeza vão abrir outros temas que a gente possa falar, inclusive que vocês podem sugerir a respeito dessas dinâmicas e outras, né? A respeito de temas de live, enfim. Então, assim, o quanto nós vimos, né, e quanto nos sentimos responsáveis em trazer esse tema e discutir ele a público, porque quando a gente está fazendo uma live, a gente está fazendo a público, tá? A intenção é levar isso para o máximo de pessoas possíveis. Quem puder aí já manda o aviãozinho, o aviãozinho, essas tecnologias, para que o máximo de pessoas possam estar assistindo, porque é de grande contribuição. E aí eu pergunto para ti, Bárbara, o que eu estou esperando que está me impedindo de realizar algo que eu desejo? Eu mesmo. E aí quando a gente diz essa resposta de eu mesmo, a gente passa a perceber assim, poxa, não é o meu marido, não é a minha filha, não é o meu trabalho, não é o sonho, né? Ou então assim, eu sonho em, sei lá, com um príncipe encantado montado num cavalo branco. E aí chega uma pessoa maravilhosa na minha frente, mas ele não veio montado num cavalo branco e não me levou pro castelo. Aí eu não quero. Não quero, porque eu determinei que tinha que ser dessa forma. E aí eu não consigo enxergar o resto, né? Eu não e aí aquele que chegou, aí pior, aquele que chegou no cavalo branco, eu fui com ele, mas ele era um narcisista ou um psicopata. E ainda o cavalo era meu, ele roubou de mim. Gente, é real. É real. Não é um cavalo, mas é como se fosse... E é real isso. A gente fala do narcisista e do psicopata, que são transtornos, não como aqueles das novelas, né? Mas são transtornos mesmo de personalidade que acontecem no dia a dia e que nos relacionamentos demoram muito para se perceber. Ou então um assunto que a gente vai ter bem em voga daqui a pouco, né? Aqueles que são super sedutores e que trazem assim todo um carisma, né? Todo um envolvimento. E daqui a pouco tu tá ouvindo, que nem eu ouvi semana passada um paciente que eu congelei assim na frente da câmera, né? Tipo assim, mas ele não quer que eu vá. Que lindo, que lindo, que lindo. Ali começou.
um relacionamento abusivo. Isso. E a gente não fala só de casal, a gente fala de mãe e pai, de mães com filhos, de pais com filhos. Mas ele não quer que eu vá. Gente, se você quiser ir, você vai ir. Não vai ser alguém que vai te impedir. Se tu quer realizar teu sonho, se tu quer ir fazer as tuas metas, os teus propósitos, as tuas coisas, não tem ninguém que vai te impedir a fazer isso, a não ser tu mesmo. Teus recursos, enfim, né, montar o projeto, o plano, etc. Mas, e aí tem a outra contrapartida, né, da responsabilidade de quem está ali também. Sim. Dizendo, ele não quer que eu vou, quanto cômodo está ali. Quanto é a zona de conforto que também está ali, né? Não, total. A gente sabe, assim, que existe aí uma variante inúmera, que eu estou falando de uma situação bem básica, bem rasa, né? Esse tema a gente pode ficar falando por meses, direto. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, né? O quanto eu me responsabilizo pela minha vida, né? Pelas minhas situações, pelos meus propósitos, sobre o meu querer ou não querer, o quanto é confortável eu ficar, que o outro se responsabiliza por mim. É tão fácil, né, gente? Às vezes parece fácil, né? Mas é bem difícil. Eu acho difícil. Eu também. E quando eu acho tudo terrível. E quando eu não me sinto boa bastante para colocar em prática algum projeto ou algo, eu também estou me ausentando da autorresponsabilidade. Porque quando eu não coloco em prática algo que me alinha com o meu propósito, o meu querer, o que acontece? Eu me afasto daquilo que me cabe, por medo, por insegurança, por não ser boa o bastante, né? O que eu estou esperando? Um reconhecimento de mamãe e papai? Ou, sei lá, um tapinha nas costas? Interessante. Hoje eu falando, né, com uma pessoa, eu disse, o que tu tá esperando? Alguém que venha, te ponha no colo e te leve? Pegue na sua mãozinha e diz, eu sou sua armadura. Vem, vamos. Sim. Isso é responsabilidade da sua vida. Você está esperando que alguém faça por você. Né? Então isso não é a responsabilidade do outro fazer por mim. Quem tem que fazer por mim sou eu. E muitas vezes acontece nos nossos próprios atendimentos. As pessoas vêm buscando esse acolhimento, essa resposta e tomada de consciência, sabe? Mas se a gente não pegar na mão e fazer algo, eles não fazem nada, então é isso? Ou usam a própria terapia como muleta. Como muleta e como recurso, até dizer assim, aquele terapeuta lá não presta, porque... Não mudou nada na minha vida. Não mudou nada na minha vida. Mas será que você está aberto para mudar a sua vida? Se você estiver aberto, o terapeuta vai estar ali. Tá? Se você estiver realmente aberto, aquilo que o terapeuta vai fazer de intervenção, vai te trazer de bagagem, vai ser suficiente para várias viradas de chave, né, Lê? Inclusive uma live gratuita, que ficará salva para assistir várias vezes quantas consciências podem gerar em cima desse tema na sua vida, no seu dia a dia, inclusive nos nossos. Exatamente. Porque os primeiros ouvidos que ouvem são os nossos, né? E muitas vezes a gente até nem percebe que algo está acontecendo. Eu falo muito de casa porque no trabalho eu estou 100% presente, mas em casa eu tenho que dar um passinho, assim, um esforcinho. Eu gosto tanto do meu trabalho, não que eu não goste da minha família, eu amo minha família, mas eu encontro os maiores desafios na minha família, no dia a dia, né? Não dizendo que é ruim, eu amo muito conviver porque é onde eu mais aprendo, estar presente e consciente com aquilo. Porque se eu chegar em casa logo depois do trabalho e começar a fazer uma coisa e outra, eu começo a fazer tudo. eu tenho os perfis, né, de salvadora, de guerreira. Não, eu sou um trator. Adorei. Eu sou um trator, eu vou lá, vou catando tênis, meia, já vou botando pra lavar, já vou guardando louça. Se eu não estiver presente nem consciente, exatamente. Se bobear, nem dou boa noite pra minha família. Onde é que já se viu isso? É bem isso. E o quanto é mais importante a presença do que fazer o trator. O trator. E aí o poder sentar no sofá e curtir o sofá, o poder assistir um filme com a família, comer uma pipoquinha, o quanto isso é mais importante para você do que lavar uma louça ou recolher uma meia suja. Né? O quanto isso te alimenta, estar ali sentado. Então assim, ó, lá atrás eu aprendi que primeiro a casa tinha que estar em ordem para poder sentar e descansar. Que isso que era o que funcionava.
E hoje eu construí na minha família que o mais importante é a gente ter tempo de qualidade juntos, né? E aí sim a gente organizar a casa. Tu sabe Mas a que prioridade. tu sabe que isso me lembrou uma história. Já contei em alguma live isso aqui, vou contar de novo. Lá quando eu comecei a atender, eu atendia numa igreja, que era a igreja luterana, lá da minha cidade. E tinha o grupo assim das senhoras que vinham para o Oase, né? E daí tinha uma senhora que ela vinha fazer terapia comigo, ela dizia que ela não podia vir, porque o marido e o filho vinham almoçar e ela não conseguia lavar a louça ligeiro para ir. Então ela perdia aquele momento de prazer com as amiguinhas dela lá. E como é que ela ia ficar com a louça suja na pia, sair com isso? Isso. Daí eu disse pra ela, mas eu disse assim, eu vou contar uma coisa pra senhora, se a senhora partir hoje e a louça estiver lá, eles vão recolher, vão botar no lixo, vão fazer outra coisa, e foi-se. Né? E eu disse, quem sabe tu arranja outro, ou nesse dia eles não vêm almoçar, ou nesse dia eles, né, se arranja uma outra estratégia. Na outra sessão ela chegou e ela disse, eu arranjei uma estratégia. Eu disse, qual foi a estratégia? Arranjei um pano bem bonito, eu boto por cima da louça. Ela disse assim, porque se eu morrer no meio do caminho, ninguém viu a minha pia cheia de louça suja. Ai, esses dias eu vi uma propaganda da Shopee que tem a estampa da pia limpa. Que tu coloca em cima da pia, ele é até aquele pano mais durinho, sabe, que fica retinho. Aí bota assim, tem até a estampa ali da pia limpinha. Acho que é ela que fez, foi a precursora disso, né? Então assim, a gente acha, né, ela não tinha mais uma desculpa, ela não arranjou mais desculpa para deixar de ir ao que era de prazeroso. Depois ela chegava, feliz, rapidamente resolvia aquela situação da louça e estava tudo certo. E é isso que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Eu vejo assim, muito aquela questão assim de tá estudando muito, tá trabalhando muito, né, e tal. Ah, mas eu não posso parar, mas ele também não para, não aproveita, não curte e acaba que azeda tudo, né? E nada fica feito, né? Não. Nada fica o check de concluído, porque se tu tá querendo muito estar com a tua família fazendo alguma atividade, mas tu tens que fazer outras coisas, aí tu vai atropelando tudo de alguma forma que não fica bem feito nada. Não está presente em lugar nenhum. Nada. Está meia presença, Isso quando não né? constrói aquele muro de raiva. E ainda descarrega em cima da família, né? E botando que a culpa é deles, né? Não esquece que a autorresponsabilidade não é minha, é de vocês, porque vocês não fizeram. Eu vou ter que fazer. Eu sou a salvadora. Isso. Eu tenho que fazer. Trator. Gente, a gente falando de casa, mas no trabalho acontece muito disso. Quantos ali fazem o trabalho que é do coleguinha do lado e o coleguinha do lado tá ali lixando a unha. E se aproveitando, né? E se aproveitando. E aí vem a questão de não se sentir valorizado, não se sentir recompensado, de uma série de coisas, por estar fazendo a tarefa do outro. Quando ele devia estar devolvendo pro outro a tarefa, né? Ou orientando como fazer, né? No mínimo, olha, você precisa concluir a tua tarefa, isso cabe a você. Você precisa de ajuda para fazer essa tarefa? Sim, eu preciso que tu faça isso. Não. Você precisa esclarecer algo para que a tua tarefa seja feita por ti. Né? É diferente, quando eu oferecer ajuda no meu trabalho, é diferente de eu fazer por. É muito diferente. Por isso que tem tanta doença nas empresas emocionais, psicológicas e psiquiátricas também. E de fazer o que não gosta, né? Também. Gente, a questão de fazer o que não gosta é de mas eu não posso fazer sempre o que eu gosto, não pode. Eu tenho que fazer, eu sou obrigado. O ser obrigado ou ter que fazer, né? Aí vem outras questões. O quanto custa a nossa saúde mental e a nossa saúde física, muitas vezes, sim, né? Sim. Eu falo disso trabalhando, aí trabalhei 20 e tantos anos com professores, né? E aí eu chegava no primeiro dia que eles entravam no concurso, lá na cidade, né? E aí já vinham pra terapia. Eu digo, mas que você mal entrou, o que você tá fazendo aqui, né? Odeio a sala de aula. Você vai passar 25 anos, no mínimo, fazendo uma coisa. Você se dedicou para fazer uma prova para poder entrar uma faculdade. E sim, ainda no concurso. Uma faculdade, um concurso. Então, assim, vai passar. E gera adoecimento, gente. Gera adoecimento. Aquela escolha gera um adoecimento. Isso. E muitas vezes essa dor de não aguentar fazer aquilo não é nem sobre o fazer aquilo. É sobre estar fazendo o que não lhe cabe. E aí a construção daquele sonho de fazer se torna um pesadelo. Cheio de doenças. E fardos. Nossa.
E acúmulos, e acúmulos, e acúmulos. E aí no fim não sabe mais como sair, né? Não. E de que eu tô me distraindo para não olhar? Que eu me entreti tanto com esse fardo e agora eu não consigo mais nem sair daqui. E ficam amarrados mesmo. Ficam presos, né? Aquela situação, ou aquele emprego, ou enfim, ficam ali. E é tudo distrações para não estarem no seu presente, consciente. No seu processo. É simples? Não, não é. A gente procura aqui falar de uma forma legal, divertida, para que fixe em cada um que esteja ouvindo e dedicando esse momento para esse despertar mesmo. Mas, se você parar e olhar ali, do que você está realmente se distraindo quando você está atropelando tudo? Ou sendo um trator, ou fazendo pelo outro, ou eu não faço porque fulano não veio fazer o dele. Então também não vou fazer. Eu vou pegar minha bola e vou pra lá. Aí eu só vou poder viajar quando Eu me aposentar. eu me aposentar, isso. E aí você não se aposenta. E não viaja nunca. Eu viajo nunca. Eu só posso fazer tal coisa. E isso é muito real, né? Eu vivi situações de preparação para aposentadoria que as pessoas tinham realmente esse pensamento. Só vou ser feliz quando me aposentar. Eu só vou fazer tal coisa quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Gente, a vida é hoje. E muitas vezes as pessoas não conseguem a liberação da aposentadoria pelo outro lado, porque elas têm uma vida tão boa, mas foge daquilo que elas aprenderam sobre se aposentar. E aí elas pensam, meu Deus, se eu me aposentar eu vou ter aquela vida lá que eu acho que é certo ter. Mas eu tô vivendo uma vida extraordinária agora. Olha como é a nossa mente, gente. É uma construção Nossa mente é poderosa. Destruidora. E aí eu não me aposento. Porque eu aprendi que se eu me aposentar eu vou ter que parar de trabalhar, em primeiro lugar. Eu não vou servir para nada. E aí sim eu vou ter que fazer aquelas viagens e excursões de idosos em águas termais. Adoro águas termais, gente. Mas assim... Aí, só que agora, antes de me aposentar, eu tô viajando uma vez por mês, eu trabalho no que eu gosto, eu tenho uma família maravilhosa. Ai, meu Deus, e agora? Eu não posso me aposentar? Se eu me aposentar, eu vou ter que fazer aquilo lá que eu falei antes. E aí a aposentadoria também não vem. Gente, então assim, são pequenas coisas todos os dias, onde a gente vai olhando para nossa jornada, né, nos responsabilizando, procurando o autoconhecimento, procurando as melhorias e se permitindo estar presente no processo. Né? Então, é bem assim, né? É bem assim mesmo. Nossa, agora eu fiz uma frase assim, linda. Nossa, eu acho que tu fechou com chave de ouro. Ai, se alguém tem aí alguma colocação ou alguma pergunta, aproveita esse momento terapêutico que vocês estão ganhando aqui. Olha aí, acho que nós vamos fazer o podcast do momento terapêutico. Olha. Pronto. Assim, ó, já está surgindo aqui mais um projeto. E aqui essas duas aqui são duas caixinhas de invenção, né? Porque assim, tipo, de mais uns 30 projetos mais, né? É, a criatividade, né? É que a gente faz o que a gente ama. A gente está totalmente integrada com o nosso propósito. E não é ego, a gente está se elevando. Não. Chamem do que quiser. A gente está fazendo o que a gente ama e com prazer. A gente não gasta energia fazendo isso, a gente multiplica a nossa energia. E é esse o propósito que a gente quer passar para vocês. É que vocês possam estar fazendo o que vocês fazem, multiplicando energia e não se exaustando, entrando em exaustão, em doença, em estado de escassez, de sofrimento. Até me veio a palavra de combustão, né? Porque agora o burnout que tanto se fala, né? É o queimar por dentro, é o se terminar, se pegar fogo, né? É burnout, né? Então, assim, o quanto a gente se acaba fazendo uma coisa que às vezes a gente não gosta. O burnout eu gosto muito de dizer que é um vulcão em erupção dentro da gente, só que ele não consegue botar a larva para fora, né? Ou é uma bomba atômica que explodiu ali dentro e não conseguiu explodir realmente pro mundo. Assim, nós temos uma mente acelerada, nós temos milhares de ideias e a gente acha um jeito de botar para funcionar. Ou de falar isso, botar para frente. Tudo que a gente aprende, e isso é para todo mundo, não é só eu e a Bárbara.
tudo que a gente aprende e a gente pode estar passando para o outro de uma forma construtiva é estar alinhado com o propósito. De forma leve, divertida, próspera. Nós somos abundantes, nós somos seres que a gente expande a nossa energia, a nossa vibração muito além do que a gente pode imaginar. E aí a gente aprende, nunca tá bom o bastante, nunca coloca em prática. O que está acontecendo? Eu estou enchendo a minha malinha, a minha mochilinha, e quando eu morrer? Eu morri com um conhecimento. Ok, mas para que serviu ele? Que experiências que tu teve com ele? Então a gente não vem para esse mundo para pagar pecado, para curar, se curar, se desenvolver. Não, a gente vem para experimentar a vida. Não loucamente, por favor. Eu fui obrigada a dizer isso. A gente veio para experienciar a vida que nos cabe. E o que nos cabe é aquilo que a gente está aberto. Exatamente. Né? Não adianta vir para nós, eu quero, Bárbara, eu quero um helicóptero. Eu quero um helicóptero. Eu quero. Tá, e daí? Tu consegue sustentar essa energia do ter um helicóptero? Porque o querer tu tem. E o ter, tu sustenta? E quando eu digo sustenta, não é sobre dinheiro, tá? É sobre saber que você tem disponível para você um helicóptero. E aí, você faz o que com esse helicóptero? Porque essa é a próxima pergunta. O que você tá? Eu quero, e aí? Você tem, e aí? Você vai fazer o que com ele? E aqui a gente está jogando uma coisa grande, mas nas pequenas também. O simples fato de eu querer mudar o meu teto de salário, ultrapassar o teto salarial, o simples fato de eu quitar uma dívida, o simples fato de eu fazer uma compra no supermercado e o próprio alimento que a gente consome diariamente também passa por esse mesmo processo. Eu quero, mas eu estou disposta a sustentar isso quando eu tenho? E isso também é autorresponsabilidade, porque se eu construir algo e gerei algo, como é que eu vou sustentar? Então eu subi o nível, ok. Eu, subi uma montanha. Tá, e o que eu faço com isso? Eu subo mais um pouco, fico parado aqui, eu desço. O que eu faço? Eu experiencio o lugar, eu vejo o que acontece no mundo, quando eu tô lá, minha visão de pessoa, como pessoa. E aí, quando subiu a montanha, eu fiquei pensando, depois de olhar aquela imensidão, como é que a gente volta? Como é que a gente volta para aquele mundinho onde a gente é tudo do mesmo tamanho? Né? Olhando lá de cima e vendo aquela imensidão. E aí me vem aqueles mestres que vão para as montanhas, que se iluminam, que voltam, e tem que voltar e trazer esse conhecimento. E sustentar ainda por cima. E sustentar. Sustentar. E ser massacrados muitas vezes por acharem que estão falando ou que enlouqueceram. Né? E aí temos vários a partir de Jesus Cristo, né? Sim. E antes, para frente, para trás. E a gente não precisa ir muito longe. Tem um rapaz que é morador de rua, mega inteligente. Todo mundo fala dele, eu nunca parei para conversar, mas conversa com ele, ele fala várias línguas, mas ele prefere morar na rua porque o conhecimento dele ele não conseguiu sustentar, e ele mesmo afirma isso. Engenheiro, acho que e viajou pelo mundo. Eu acho que 3 ou 4 línguas ele fala. Uma delas é o alemão, que é bem difícil. Bem difícil. Então, aí é que eu digo, de que adianta tu absorver todo o conteúdo, conquistar tudo que tu conquistou, trazer para esse plano, para materializar, e na hora de materializar não... eu tô sofrendo, isso é muito pesado para eu carregar. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tô lendo ali. Veja o mais difícil é nos reconhecer quais o que é do outro. Verdade. E como que a gente... gente do céu, isso abre uma janela de um leque. Esse assunto é um leque. Nós temos mais 2 lives para fazer agora. Eu preciso falar disso. Quantas vezes você está compartilhando algo com alguém, mas que você já vivenciou isso, mas já superou isso e acaba tomando para si a dor do amiguinho, do coleguinha? Várias pessoas acabam passando por processos terapêuticos em grupo. Vou falar do trabalho, então, um pouquinho.
em grupo e acabam se solidarizando com a dor do outro por já ter experimentado ela. E porque aí muitos terapeutas acabam dizendo, mas você ainda tem o que trabalhar nela. Tá, mas eu assumi a tua. Eu vou trabalhar a tua, é isso mesmo? E aí eu fico sofrendo porque a minha mente diz assim, você sabe, isso é conhecido, isso você já sabe como lidar. E aí passa por lá, isso. Sofrendo. E aí repete os padrões. Então, assim, você já entendeu. Por que muitas vezes a gente diz, eu quebrei o padrão quando eu tomei consciência? Não. Você quebra, o primeiro passo de quebrar um padrão é tomar sim consciência. O segundo é deixar de fazer. O terceiro é fazer com dificuldade. Aí no quarto tu consegue dar o próximo passo. Que muitas vezes eu falo, inclusive, né, aqui na clínica, eu falo assim, na cabeça já tá pronto. Eu já conscientizei, né, para as pessoas entenderem, digamos assim, de uma forma mais simples, né? Na minha cabeça agora tu tens um tempo até tu conseguir colocar o próximo passo em exatamente isso que a Letícia falou, em prática, que é a atitude. Isso. Né? Para depois tu conseguir mais um passo, que é realmente tu tomar a consciência definitiva e a quebra do padrão. Isso. E na terapia isso é auxiliado muito, é orientado, porque a consciência fica muito clara, muito palpável. Eu acho que essa palavra é legal para essa colocação, para quem se coloca em processo. Exatamente. Porque tem gente que só vem a passeio. É verdade. Aí chamam de várias situações quando repete a dor, né? Ok, mas repetiu como? Como que repetiu esse padrão? Com dificuldade, eu percebi, aí já fiz a mudança? Como é que foi? Porque a mente testa a gente para dizer, olha, você está pronta realmente para sair disso? Você ficou tanto tempo ali, nessa piscina de cocô. E aí você, sendo o trator, como é que você vai largar o trator assim? Exatamente. E o quanto eu ainda tenho e preciso ficar agarrado àquilo ali, às vezes por um padrão, por medo uma do correntinha novo. No tornozelo, assim, agarradinha ali no Por medo do novo, né? Por medo do novo. Por que eu vou encontrar, como as pessoas vão me reconhecer se eu não sou mais aquela piscina de cocô? Eu não fedo mais. O que o outro vai dizer se eu enfrentar? Mas você não precisa enfrentar, só precisa tomar posse do que é seu. Se posicionar. Isso. Aí é a chave, é a posição que tu toma, o posicionamento. Eu estou presente, eu estou consciente e eu entendi o recado. Porém, agora eu vou me posicionar. Eu entendo que você pensa dessa forma, mas para mim não funciona assim e eu vou trabalhar dessa forma, ok? Posicionamento. Isso. E assim, eu te respeito ainda por cima, porque eu não vou querer te obrigar a fazer do meu jeito, né? Se não funciona pra ti, por que é que eu tenho que te obrigar a fazer do jeito que eu quero? Ou, pior, eu só quero que tu diga que sim, eu posso fazer. Que sim, acontece. Gente, acontece muito disso. Eu tô esperando que alguém diga sim, você pode fazer isso. Reconhecimento. E aí quando eu recebo esse sim, eu vou lá e faço e me realizo, extravaso. Mas e aí, até quando eu vou precisar desse sim? Vai lá. Porque esse sim tem que estar interno, gente. Ele tem que estar dentro de mim. O sim para minha vida, o sim para minha potencialidade, o sim para as minhas capacidades, para as minhas habilidades e competências, para minha vida, para o meu propósito. E aí, meu convite para vocês é, hoje ainda, se puderem, parem na frente do espelho e olhem para vocês como um todo. Olhem para o corpinho de vocês, para essa máquina que não é um trator e nem uma piscina de cocô. É uma máquina orgânica, é um corpo perfeito, em pleno funcionamento. Analisem cada detalhezinho desse corpo e digam sim para vocês. Diga sim. Sim para mim. Sim para o que eu sou. Sim para a minha totalidade. É um exercício bobo, simples. Mas que vamos ver quem é que vai conseguir fazer. E já estamos aqui nos despedindo, né, Lê? Com essa dinâmica que a Lê agora falou. E o quanto vocês vão conseguir fazer esta dinâmica. E quem puder, compartilha com nós no direct ou ali embaixo nos comentários, porque vai ficar salvo, tá? Às vezes o teu depoimento contribui para o coleguinha, que vai contribuir para o outro e para o outro. Porque vai ter gente que vai dizer que foi fácil e vai ter gente que nem conseguiu fazer. E que chorou. E que chorou. Muito. Ou que quis quebrar o espelho. Ou não conseguiu se ver.
Há quanto tempo você não se olha no espelho e diz, cara, eu sou muito boa nisso, nisso tudo, não nisso, não nisso, não nisso, não nisso, nisso tudo. Então esse é o nosso convite para vocês hoje. O desafio, né, de olhar-se. E não só uma vez, né? Várias vezes. Todos os dias. E a gente vai agradecer agora a todo mundo que participou aqui, com todo o nosso amor e carinho, a esse encontro terapêutico de muito amor. Isso aí. Agradecemos a participação de todos, tá? Ficamos muito felizes que muita gente entrou, tanto no da Lei quanto no da Design, aqui da clínica, e vai ficar salvo aqui nas páginas. Então, curtam, comentem, compartilhem com quem vocês acham que devem, com quem vocês acham que precisam, com quem vocês acham que pode ter algum insight a respeito desses conteúdos, e escrevam para nós depois, se vocês conseguiram se olhar no espelho. Isso, e a gente quer agradecer um a um, assim, a gente quer citar o nome de um por um, de todos que entraram aqui, tá? E sintam-se muito acolhidos e amados por estarem se permitindo esse movimento. Gratidão. Beijo para vocês.